Pode mandar a idade aqui, estamos bem resolvidos com a nossa idade, né, irmão? Então tá, já. Então vamos falar aí há 30 anos atrás, tá bom? Eu sou formado já, vou fazer 25 anos de formado, então foi há quase 30 anos atrás, mais especificamente 96, eu estava no terceiro colegial, né? A gente chamava de colegial naquela época, hoje o ensino médio, né? E ali com 16, 17 anos, 96 já tinha feito 17 anos, a gente tá ali naquela curtição com os amigos, né? Gostava muito de esporte, jogava bola, jogava tênis, começando aí as baladas a aparecerem também, né? A gente super jovem. E aí falou, e agora, né? O que eu vou prestar? Chegou, pô, vestibular já batendo ali na porta, né? Terceiro colegial já só se fala nisso, simulado pra cá, sábado, cursinho. Então a gente já começa a ter esse momento vislumbre. Da escolha. Qual isso daí. O momento da escolha, né? Para que caminho que você então, vai cara, seguir. E aí você falou uma coisa certa, a gente tem que escolher uma coisa que a gente fala, que a princípio é para a vida toda e vai impactar toda a nossa vida, né? Então isso é uma coisa hoje que a gente tem que pensar muito e os jovens têm que estar mais bem orientados, né? É uma decisão dificílima, você com 16, 17 anos, eu vou definir agora o que eu vou trabalhar a minha vida toda, né? É uma decisão assim muito forte, né, Fabrício? E você nem sabe o que é a profissão, né? Na maioria das vezes, né? Exatamente. Você nunca trabalhou em nenhuma área, às vezes nunca trabalhou, só estudou, então não sabe nem o que é trabalhar, não sabe o que é fazer dinheiro, né? Fazer as experiências, tem as responsabilidades inerentes de cada profissão, compromissos, né? E aí você com 16, 17 anos, pô, vou ser isso. E no nosso caso, vou ser dentista, né? Exatamente. Então a gente falou, pô, por que ser dentista? O meu pai é médico, né? E um tio dentista, que eu tenho muita afinidade, né? E isso, lógico, então a área da saúde ali já me cativou. Falei, acho que eu quero fazer isso, né? Era gostoso ver o meu pai, mesmo o meu tio, né? Meu pai médico, meu tio dentista, e eles com essa segurança que eles tinham, as pessoas, o respeito que isso gerava nas pessoas também, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas aí na área da saúde. Então isso já mexeu comigo e eu sempre gostei dessa parte. Falei, então vai ser uma das coisas que eu vou fazer. Então, e do outro lado, eu gostava de fazer teatro. Olha que coisa, que maluco, né, cara? Então, com 16, 17 anos, pô, era aquele negócio, né? Cabeludo ainda, que tinha aquele negócio, pô, tá com tudo, pô, muito, né? E aí a gente vai fazer o teatro, fiz teatro na escola, e eu fiquei indo, pô, eu vou fazer artes cênicas. E nessa hora a gente tem, né, aquela coisa, pô, e agora, né? Vou seguir uma coisa que é incerto, que eu não sei, que é difícil, será que vai dar dinheiro? A parte financeira nessa hora já começa a vir em cima da gente, e nossos pais também, tem uma pressão também dos pais, né? Sim. Pais, amigos, tios, né? Pessoas próximas, né? Você tem que fazer um negócio que vai te render alguma coisa no futuro. Qual então, é o status que essa profissão te traz? A gente também, acaba falando assim, pô, eu vou atrás do meu sonho ou eu vou atrás do status profissional, né? Vou atrás de ganhar dinheiro. E aí, na época, eu acabei optando por ver meu pai e meu tio na área da saúde e falei, vou ser dentista. Então, é isso que eu gostaria. Eu fiquei entre médico e dentista, e aí eu falei, não, vou ser dentista. Médico era uma coisa, eu via o meu pai muito saindo de madrugada naquela época para fazer atendimentos de urgência de madrugada no hospital. Eu falei, não, acho que eu não quero isso, não. Eu gostava também, mas a odontologia eu vou trabalhar durante o dia, né? Raras emergências à noite, mas é trabalhar mais durante o dia. Você tinha esse parâmetro vindo do seu tio, do meu tio, isso. E vou ajudar pessoas ali, né? A parte da saúde. Então foi isso. Aí prestei o vestibular de odontologia, né? Com 17 anos, já no caso. E assim, fui sempre um cara muito estudioso, né? E fiz cursinho junto com o terceiro ano. À noite eu fazia cursinho. Então eu falei, pô, eu quero fazer. Eu tinha um sonho que era morar fora, né? Que era fazer uma faculdade em outra cidade, morar em República, né? O meu pai tinha morado em República e eu ouvia as histórias dele com os amigos da faculdade dele, nos encontros do meu pai. Falei, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, né? E aí eu prestei longe daqui da minha cidade de Vinhedo, fui prestar em Araraquara, passei lá na Unesp Araraquara e acabei fazendo lá uma excelente faculdade, 4 anos integral, e aí, né, o meu sonho foi realizado, fui para uma república, né? Aquela delícia, né? E aí o que vem com a república? As festas, né? É muita festa, né? E a gente tem que estar ali se deparando com 17, 18 anos na faculdade, menino ainda, né? Morando fora, morando com amigos, festas todos os dias, então você tem que agora começar a organizar, opa, eu tenho que estudar, tenho que ir em festa. E aí a gente não tem muita... a gente é muito jovem, né? E não tem muita instrução nessa hora, não tem ninguém ali te orientando, né? Muita orientação, né? E a gente acaba indo mais para festas do que às vezes dedicando muitas vezes na faculdade. Sim. E eu era festeiro mesmo, eu sempre gostei e tinha...
né? E hoje eu vejo, pô, eu poderia ter dado mais atenção a alguns aspectos. Então é legal a gente criar esse paralelo e voltando um pouquinho na história, o que eu poderia ter feito diferente? Lógico que são épocas diferentes, eu era mais jovem, mas eu acho que hoje a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então isso que eu acho que a orientação é importante para a gente gerar um equilíbrio, né? Porque numa faculdade mais distante, você acaba criando realmente uma família, né? E os seus amigos, pessoas que moram com você, e hoje, graças a Deus, são meus amigos até hoje, que moraram comigo, muito amigos, né? Então a gente cria um vínculo muito forte, né? Então é importante isso aí também, essa parte do ambiente, né? Que você falou. A gente saber com quem que a gente está andando, né? Na faculdade também. Então e naquela época, com 16, 17, 18 anos, 19, a gente ainda é muito imaturo ainda para saber com quem que a gente está andando e o que a gente está buscando também, né? Então, o que é legal? A gente poder hoje orientar. Eu não tive ninguém, eu não sei se você teve, daqui a pouco você vai contar um pouquinho essa história, mas assim, para estar nessa fase, orientando, curte a festa, é legal, mas vai lá, olha, esse professor, ele é bom, vê o que ele precisa, dá um passo sem ele pedir, fala assim, eu quero ficar na clínica hoje, até mais tarde com você, professor, em vez de sair mais cedo para ir de se divertir, entendeu? Então, aproveitar esses 4, 5 anos de faculdade de uma maneira mais efetiva, que você possa já pensar, porque já tem que pensar na sua carreira ali, você já iniciou, né, Fabrício? Então, a gente sabe que a escolha já foi feita. Já foi feita, então você, ou você desiste, ou você fala, você é o melhor, e você tem que ser o melhor, então saber um equilíbrio entre isso daí, e é bom demais curtir a faculdade, as festas, mas você tem que estar bem equilibrado. As pessoas que você anda, será que estão tem os mesmos princípios que você, tem as mesmas ideias que você para o futuro, né? As mesmas, então isso, as intenções, vibrações, né? Tudo isso daí. Então, hoje a gente enxerga isso melhor. Mas eu acho legal quando o jovem tem alguém para poder dar esse caminho e dar essa opção para ele também, tá? Eu acho que faltou isso um pouquinho lá na minha época, então acho que isso é importante. Então, mas eu sempre fui também, ia para festa, mas fui estudioso também, tive, né? Graças a Deus, fiz a faculdade em 4 anos, nunca precisei de mais anos, nunca recuperação, nem isso. Eu sempre fui muito bom no que eu fazia ali também. Mas eu senti que poderia ter sido melhor aproveitado, né? Porque assim, a realidade bate a porta também. Os nossos pais, eles fizeram investimento, né? Eles fizeram investimento na nossa carreira, né? Desde que a gente nasceu, o pai tá ali investindo na gente, né? Sim. E a hora que se forma, o pai, né, ele fala, pô, e agora, né? Acabou, o investimento foi feito. Agora e o retorno? O retorno para sua vida, né? O pai normalmente nem quer o retorno para ele, né? Exatamente. Ele quer que você siga agora o seu caminho e vá sozinho. Seja independente. Seja independente. E agora uma coisa importante que a gente tá falando sobre, voltando à faculdade, né? Eu acho que a faculdade, ela tem assim, ela cumpre o que ela faz, né? O propósito da faculdade, que é te entregar, né? Que você seja bem sucedido profissionalmente, que você seja tecnicamente, então, bem sucedido. Então, ela vai te entregar a técnica, né? Mas agora ela não garante que você vai ter, né, um sucesso pessoal, um sucesso financeiro, e não é a vontade dela, ela não é obrigação da faculdade fazer isso. Exato. Muita gente hoje fala, pô, a faculdade não ensina isso, não ensina a gerenciar a minha clínica, não ensina a ganhar dinheiro. A faculdade não é para isso. A faculdade é para te passar o ensino técnico. Exatamente. A faculdade ela faz muito bem isso daí. Você tem que sair um bom profissional, com boa técnica. Agora você tem que buscar lá fora depois. Tem que se especializar nisso, em gestão, né, em outras coisas que você vai usar na sua vida profissional. Então a gente tem que colocar isso cada coisa no seu lugar. Né? Senão as faculdades, é culpa das faculdades? Não, nem culpa da faculdade. A faculdade ela tem que fazer bem feito a parte técnica, né? Na faculdade, né, voltando então à história um pouquinho, a gente está nos anos da faculdade, a gente vai passando, vai estudando e a gente não faz um planejamento, né, de carreira, nada. Então, a mentoria é importante por causa disso. Nessa fase, você já vai ter alguém ali de mão dada com você, te explicando qual o melhor caminho para você. Eu já passei por isso, né? Como você vai iniciar? Porque quando eu me formei, depois dos 4 anos, é isso. Aí eu volto a morar com os meus pais. Você sai de uma república e volta a morar com seus pais. E que a gente já conversou aqui, existe uma cobrança, né? Exato. Existe uma cobrança da sociedade em geral, não é só dos nossos pais que estão ali. Os nossos pais sua, né? Lógico. Sim. A maior cobrança é nossa mesmo, né? A nossa consciência ali, né? De que a gente está formado e a gente precisa render, a gente precisa trabalhar e começar a nossa vida. E quando a gente começa, a gente vê que a gente não tem esse preparo, não tem essa assessoria, né? Não tem um mentor que me indicou. Você sai totalmente perdido, você formou e agora, né? O que eu faço, né? Então, a experiência minha, eu tive até um início de depressão pós-formado. Eu formei muito novo, com 21 anos, olha,
né? Tô abrindo aqui para as pessoas, né? Então a gente tem um pouquinho de depressão, tive um nível de ansiedade muito grande. Você tem ansiedade porque você vai começar atendendo os pacientes que você saiu da faculdade, ele quer uma coisa, agora você vai ter que atender um paciente, as expectativas dos pacientes fora da faculdade, né? Os pacientes, eles cobram mais, são mais exigentes. Por quê? Porque estão pagando ali para você também, e você não estava acostumado com esse grau de exigência. Na faculdade, o professor selecionava os pacientes, então não cobrava do paciente, então, né, você não tinha essa expectativa de cobrar. Então tudo isso vai gerando ansiedade também. Quem está se formando agora deve estar se conectando aí com o que eu estou falando, porque é uma ansiedade. Onde eu vou trabalhar, vou ganhar pouco ou muito, né? Que eu acho que nem é o momento de você ficar também vislumbrando ganhar muito. O importante é começar, né? Mas a gente vai destrinchar um pouquinho isso daí depois também. Mas é isso, é você se formar e ter essa preocupação, né? E gerar essa ansiedade. Eu tive até um psicólogo que me ajudou na época, porque realmente é uma coisa, uma carga, né? E hoje eu acho que está ainda pior, né, Fabrício? Aumentou Por que aumentou essa, né, essa carga de ansiedade? Porque na nossa época, quando eu me formei, isso em 2000, a internet estava ainda começando, não tinha as redes sociais. Então hoje você está na faculdade, você se forma, você vê aquele foto do dentista super bem, né, sucedido, aquele dentista, aquele super dentista andando de Porsche, né? Aquele monte de parece que ele tem um monte de pacientes, só aquelas bocas, né? Antes e depois, aqueles casos, né? Você fala, caramba, eu tô me formando, como é que eu vou chegar agora nisso? Então você começa a se comparar. E eu não tinha esse nível de comparação e já passei por uma ansiedade inicial. Então eu vejo os jovens hoje, né, com uma ansiedade muito maior, porque eles se formam e tem uma comparação muito grande e eles ficam perdidos, quase né? que instantânea, né? É fundamental isso daí. E aí, então, aí eu comecei a trabalhar. Na época, até o meu tio, que era dentista, me deu uma oportunidade, né, na clínica dele. E aí foram de 2000 até 2024, são 24 anos, né? Desde que eu me formei. E isso eu tive, lógico, um crescimento excelente. Hoje eu sou um profissional, hoje respeitado aqui na cidade também, e tive várias experiências, mas nesses 24 anos com certeza teria sido potencializado se lá na faculdade eu tivesse tido um mentor. E esses 24 anos, talvez em 5 anos, o que eu demorei 24 anos ou 10 anos, eu teria feito. Então, é isso que eu fico pensando, e hoje, né, um dos motivos que a gente se encontrou e falou, pô, vamos ajudar quem está começando para potencializar isso daí, para que erre menos como nós dois erramos, né, durante a nossa profissão. Né? E possa chegar mais rápido a um nível de satisfação pessoal e profissional, né? Então, resumidamente, é a minha história, tem muito mais, depois a gente vai falando um pouquinho mais.